Chega mais, pessoal, que no vídeo de hoje eu quero bater um papo com vocês sobre um tema muito complicado de se falar aqui no YouTube. Treta nos canais de perfumaria. Há uns anos atrás eu sempre acompanhei a perfumaria, né, desde o tempo de blogs, quando não existia ainda YouTube. E quando eu comecei a acompanhar a galera aqui do YouTube, né, que eu comecei a reviver essa minha paixão por perfumes e comecei a acompanhar a galera aqui do YouTube, eu fui percebendo que no início, né, a galera era bem unida, a comunidade era bem unida, existiam vários youtubers de perfumaria, eles tinham uma união muito grande. E em certos momentos, alguns youtubers destoavam daquele grupo, né, ou tinham opiniões divergentes, e essas divergências, elas se afloraram bastante, né? Elas saíram do campo apenas de divergência sobre perfumaria, começou a ser uma divergência pessoal, né? E começou a ter vários embates aqui no YouTube de pessoas mesmo se agredindo de forma desnecessária, né? Falando mal um do outro, ou que um era vendido, ou porque um era patrocinado por tal caso de perfumaria, ou porque o outro não era. E quando eu fui entrar aqui no YouTube, era uma das coisas que me deixava um pouco receoso, né? Eu tinha um certo receio de atrelar a minha imagem a isso e medo, inclusive até de fazer um vídeo como esse que eu tô fazendo aqui com vocês. E eu sempre procurei ser respeitoso, e acredito que eu sou respeitoso com todo mundo aqui, eu adoro assistir os canais de perfumaria, eu consigo entender que cada entusiasta de perfumaria, influenciador de perfumaria aqui do YouTube fala e tenta trazer pra gente, e é o que eu também tento trazer pra vocês, que é nada mais nada menos do que entretenimento. Mas ainda assim eu sempre fiquei receoso, eu tinha medo de que um dia eu pudesse falar alguma coisa e alguém ficasse desgostoso, porque é muito ruim, né? Quando a gente às vezes vê um hater só nos comentários, a gente se sente um pouco mal, né? Apesar de que depois a gente bota na cabeça que ali é só uma pessoa que, enfim, tem uma opinião divergente da sua, às vezes tá ali sem saber o que fazer da vida e fica ali falando mal de você desnecessariamente, né? Só porque você deixou sua opinião de forma sincera aqui no YouTube. E eu sempre tentei trazer minha opinião de forma sincera e uma opinião até que quase leiga, né? Que vocês percebem, eu não sou muito profissional, apesar de gostar muito da perfumaria, eu nunca me aprofundei muito nos conhecimentos mais técnicos, né? Eu vou realmente naquilo que eu gosto, que eu não gosto, no que eu testo, o que eu não testei, né? Dizendo o que eu sinto. Eu até no início comprei alguns kits de algumas essências, mas hoje em dia eu percebi que é melhor analisar uma essência de um perfume baseando-se por outro perfume e tal, e sempre tentei trazer essa minha opinião de forma isenta. E desde que eu iniciei, eu já tive algumas propostas de parceria de casos de contratipo e eu as neguei, né? Eu não neguei porque eu não gosto de contratipo, eu gosto demais, eu acho, sim, contratipo uma coisa muito bacana. Eu acho que contratipo melhorou muito a perfumaria, porque tem muito contratipo bom no mercado. Todavia, eu sempre ficava com o pé atrás, porque justamente por causa dessas tretas que a gente vê aqui no YouTube, que eu não queria me envolver, né? Eu tinha medo de falar bem ou mal de um perfume, e sendo pago, então, e de meu psicológico ali afetar, né? Às vezes eu ganho alguns perfumes de alguns colegas, de algumas empresas que mandam pra mim testar, eu não sou parceiro dele, nem ganho dinheiro pra falar daquele perfume, mas o fato de eu ter recebido de graça, isso já me deixou assim, né, sempre com a pulga atrás da orelha, será que eu tô gostando desse perfume só porque recebi de graça, né? É uma sensação que eu tenho, talvez meu psicológico não é tão bom nesse ponto. Obviamente não é o que acontece com os colegas, eu sei disso, eu acredito, porque até hoje, assim, o que eu vejo eles falando dos perfumes, são perfumes realmente muito bons, os contratipos que se vem testando por aí. Só que a galera aqui no YouTube, eles não aceitam opiniões divergentes, né? Às vezes se você gosta de um perfume X e outra pessoa não gosta, as pessoas já vêm lhe xingando, acham que você tá errado, né? Esses dias eu tava numa live e eu falei, por exemplo, que o que importava era o que você sentia. O cara falou que não, que isso era se você não podia sentir um cheiro que não tem no perfume, não tá a nota, se você tá sentindo, você tá com um problema no nariz, esqueci o nome da doença. E não é bem assim que funciona, né? Às vezes lhe remete a determinadas emoções, aquele perfume lhe remete a determinadas coisas, né? Eu sou um cara que eu sou um entusiasta também dos whisky, quem acompanha no Instagram sabe que eu adoro whisky, e o whisky ele é feito de malte, no geral, né? Tem whisky de grãos, não vou falar aqui sobre isso, mas o whisky, em sua composição básica, é um malte, né? Então, mesmo o whisky de malte, ele exala vários aromas diferentes. Quem sabe, quem experimenta, sabe que a gente sente ali na taça Glencairn, a gente coloca no nariz e a gente consegue sentir muita coisa dele. Diferente não tá, né? A gente consegue sentir às vezes chocolate, frutas, e nada disso tá na composição daquele whisky. Mas é a forma como ele interage com a madeira, a forma como ele envelhece, ele vai criando alguns aromas que na nossa mente trabalha com lembranças que a gente já tem de outros aromas. Diferentemente do perfume, que realmente as notas estão ali, foram feitas com aquelas notas, sejam sintéticas ou naturais, né? Então é mais fácil que isso desperte o nosso sentido, o nosso olfato. O olfato ele é complexo, diferentemente da visão. Na visão a gente só enxerga 3 cores, né? Se você tem alguma deficiência nessas 3 cores, você é daltônico, então não tem porquê. O paladar, salvo engano, é só 5, né? É umami, doce, salgado, azedo, enfim. Também tá bem limitado. Já
O nosso olfato não, né? O olfato, ele sente mais de 100 coisas ao mesmo tempo, são várias substâncias químicas mandadas para o nosso cérebro para a gente sentir uma informação de cheiro. Então é um pouco mais complexo. Então dá sim para uma pessoa sentir uma coisa e outra pessoa sentir outra. Sem falar que, né, o celular tá apitando aqui, eu vou continuar e vou só botar ele aqui. Sem falar que o nosso olfato, ele trabalha com o aroma no ar, né? Então você tem os cheiros, os sentidos que você tem no ambiente, a pele da gente também, né? Muitas vezes uma pele é mais hidratada, outra não é, tem um pH, uma pele mais salgada, uma pele mais doce, depende muito dessa composição. Às vezes usou um hidratante, não usou, usou algum hidratante a semana inteira, mudou, e aquele hidratante tinha cheiro, o outro não tem. Tudo isso vai influenciar no perfume que você vai sentir naquela pessoa, né? Às vezes usou um shampoo diferente, tá usando o perfume, tá misturando, então perfumaria é uma coisa muito complexa, não existe um pé, não tem como bater o pé, não é a norma. Eu sou do direito, quem sabe, quem me acompanha sabe que eu sou advogado. E na advocacia eu vou dar tentar resumir aqui para não, existe dois tipos, não só existe dois, mas existe o direito consuetudinário, que é aquele que nasce dos costumes, e o direito positivado, que é o nosso, que é aquele que são normas impostas. No Brasil a gente é positivado, tudo é norma imposta, né? E você pensa que não é, por exemplo, se um perfume ele é considerado outro parfum, coisa assim, infelizmente não existe uma norma. O que existe é apenas uma tendência de mercado. Quando a gente fala que um perfume é feminino ou feminino, também não, feminino ou masculino, perdão, também não existe uma norma, é só tendência de mercado. Diferente, por exemplo, voltar aqui pro uísque. O uísque, para ser considerado uísque, tem que ter um teor alcoólico de no mínimo 40%. Isso é lei. Tá na Escócia, tem uma lei que diz isso, entendeu? No Brasil tem lei que define o que é cachaça, tantos por cento de álcool, tal produção, entendeu? Então existem normas que definem um padrão para determinadas coisas. No Brasil, as normas de perfumaria são muito relacionadas a cosméticos em si, é mais com questão de validade, controle de saúde. Não existem ainda normas assim que criem aspectos de mercado positivados, né? Não diz, esse perfume ele é... A gente sabe que um perfume ele é fungé, sabe que um perfume ele é assim assado, por uma questão de tendência, mas não existe uma norma que especificou isso. Então, se você sente um perfume e você acha ele amadeirado e outra pessoa acha que ele não tem nenhuma madeira, não tem problema, porque não existe uma regra, sequer existe, você sabe se existe realmente uma madeira ali, às vezes é um acorde, 3, 4 notas diferentes que traz aquela sensação. Então na perfumaria, sim, pessoal, existem tendências de mercado. O mercado ele cria determinadas tendências, ela coloca, mas não existe regra definida. Né? Nunca vai existir. Ah, mas perfume é outro, parfum é tantos por cento, parfum é tantos por cento. As casas de perfumaria entendem dessa forma, mas não existe uma regra. Um dia pode nascer uma casa de perfumaria e dizer isso aqui é um parfum e botar só 10% só de essência. E não há norma que os proíba de fazer isso, porque não existe uma lei que diga tem que ser mais de 10, tem que ser 20. Vocês estão entendendo mais ou menos isso? Então o que acontece? O que acontece é a tendência de mercado. Obviamente, se a empresa fizer isso, a gente vai cair em cima, a gente que é entusiasta. Mas o povão mesmo, que é leigo, que não liga muito, não tá nem aí, entendeu? Então, opiniões diferentes, elas vão sempre, vocês têm que entender isso, vão sempre existir, seja comigo, seja com outros youtubers. Então, o que vocês têm que entender é que, independentemente do que um diz aqui e outro diz, não existe um certo e um errado, certo? Eu sempre acredito na boa fé das pessoas, acredito que todo mundo que tá aqui, liga uma câmera, tá de boa fé. Se o cara tá de má fé, é problema dele. Mas um conselho que eu posso dar a você é o seguinte: não compre um perfume sem conhecer, cara, e depois não vá culpar o cara que disse que o perfume era bom. Tenta conhecer antes, isso aqui é entretenimento. A gente traz isso aqui para vocês se entreterem. Se eu te ajude de alguma forma, que bom, fico feliz demais. Todavia, jamais meu interesse aqui é te prejudicar. Jamais você vai na saída aqui e ver um vídeo meu e comprar um perfume só porque eu disse que o perfume era bom, porque ele é bom para mim, para as minhas exigências, para o meu padrão financeiro, para minha sociedade, meu cotidiano. Eu tento trazer questões técnicas, mas no geral é minha opinião, entendeu? É a minha. E essa questão de opinião, ela é sempre complicada. Eu vou explicar o porquê que ela é sempre. Porque a opinião, ela tem que estar atrelada a conteúdo de entretenimento ou informativo. Jamais a conteúdo de propaganda. Como assim? Eu não posso fazer a propaganda de um produto transvestida de opinião. Não estou dizendo que ninguém faz isso, mas é uma situação complicada. Muitos influencers de outras áreas, eles fazem a propaganda deliberada de um produto e esquecem de dizer isso aqui é uma propaganda. E isso tem uma diferença crucial, porque o Código de Defesa do Consumidor diz isso, é a boa-fé objetiva. Algumas pessoas podem ser processadas por travestir uma informação de propaganda, sem deixar claro que aquilo é uma propaganda, que aquilo é um conteúdo comercial. Vocês já viram um comercial de TV? Lá embaixo tem letrinhas miúdas, o cara diz que é uma propaganda, deixa claro. Eu não posso ir num telejornal e dar uma notícia fazendo uma propaganda. Eu não posso ir num vídeo de entretenimento, num vídeo informativo e dar uma notícia de propaganda. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Vocês se lembram de um iogurte aí que existia no mercado, não vou citar o nome não, que existe no mercado. Antigamente eles faziam muita propaganda dizendo que regulava o intestino das pessoas. Vocês se lembram? Esse iogurte regula o intestino. E vocês perceberam que parou de haver essa propaganda? Por quê? Porque não existe nenhum estudo científico que comprove que esse iogurte regula o seu intestino. É um achismo, não existe nenhuma evidência científica
comprovada, consolidada, que diga que esse iogurte fizesse isso. Todavia, esse iogurte contratava médicos, contratava nutricionistas, eles davam palestras, eles faziam vídeos no YouTube, vídeos na TV falando sobre isso, sem nenhuma evidência científica. Eles estavam fazendo propaganda transvestida, desculpa a palavra, estou tentando chegar, mas é uma palavra parecida com isso. Estavam fazendo uma propaganda então, estavam fazendo um vídeo de entretenimento, mas na verdade é uma propaganda, entendeu? Então isso daí, pessoal, não é crime, não existe um crime, mas é ilegal. Claro, pode ser que, dependendo da situação, seja estelionato, mas na pior das hipóteses, o cara está sendo responsabilizado. Ele tem responsabilidade com aquilo que ele está anunciando, porque ele está dizendo uma coisa que já não é mais a opinião dele. Porque a propaganda, ela tem responsabilidades. Quando sai uma propaganda, tem cheio de letrinhas miúdas, porque o cara disse, assim, esse produto aqui, vou dar um exemplo, o Boticário. O Boticário bota lá na sua revista lá que esse Malbec, ele dura 10 horas. Aí lá embaixo tem uma letrinha miúda, de acordo com o estudo tal, do dia tal. Porque se não durar 10 horas na minha pele, eu vou dizer, propaganda enganosa, tá no Código de Defesa do Consumidor. Aí eles vão dizer, não, a gente não disse que ia durar na sua, a gente disse que durava nesse estudo, tá, que é as linhas miúdas. Vocês estão entendendo? Existe sempre um resguardo. E o ator, a pessoa que participa de uma propaganda e diz aquilo, ele é ator, ele é contratado, ele tá fazendo uma propaganda. Lá tá claro que é uma propaganda, então ele não tem responsabilidade, ele é apenas um interlocutor. Todavia, quando você não faz isso, quando você apresenta esse conteúdo em forma de entretenimento e não é entretenimento, aí sim você tem responsabilidade. Essa responsabilidade está atrelada a você. Isso é uma problemática que, infelizmente, a gente enfrenta muito hoje em dia e está se discutindo já nos tribunais. Eu tenho ações nesse sentido já, não vou ficar falando aqui, expondo meus clientes e tal, e que está conseguindo chegar nesse patamar. Porque vários influencers estão esquecendo o que é propaganda e o que é entretenimento. Eu não estou dizendo que isso acontece aqui no YouTube não, porque normalmente, até onde eu sei, os caras sempre deixam claro que são parceiros, tem parceria aquilo ali. Basicamente ele está dizendo, isso aqui é uma propaganda. E a galera não está se tocando disso. E depois fica querendo criticar o YouTube, entendeu? Então vocês têm que entender que é o trabalho dos caras, entendeu? Os caras estão trabalhando com isso aqui, eles vivem disso aqui, muitos deles. E os que não vivem também estão ali ganhando sua pontinha, fazendo de boa, né, a propaganda deles. Então a gente tem que parar de chegar e enfrentar, ficar criticando aqui um e outro, porque a nossa comunidade, infelizmente, pequena. Um dia eu fui falar com um colega meu aqui que tem vídeo no YouTube também, a comunidade devia se unir. Ele falou, pra que se unir? A gente não precisa, cada um faz o seu. E não é assim, pessoal. A nossa comunidade é pequena demais. O maior youtuber do Brasil, de perfumaria, no momento que eu tô gravando esse vídeo, eu acho que se ele chegou a 1 milhão, chegou agora, ou não sei se chegou a 1 milhão de seguidores, que é o Júnior Barreiros. O cara é bom. Ele não chegou onde chegou sendo ruim, não. Ele chegou lá porque ele é bom. Eu não perco o vídeo dele. Os vídeos dele são bons, né? O cara produz um conteúdo legal demais. E ele só tem 1 milhão. Só não, é muito, né? Mas assim, é o maior. Você vê como a comunidade é pequena. Se você pegar aí qualquer canal de moda, de maquiagem, tem isso aí de sobra. Canais de informática, de eletrônica, de gamer. Os menores têm isso aí, você tá ligado? Assim, a galera que produz conteúdo mesmo, assim, tem muitos canais e tem milhões de seguidores. A nossa comunidade, ela é pequena. Você vê, o maior não tem nem 1 milhão, ou tem 1 milhão, né, agora, no momento da gravação desse vídeo. Então vocês tiram por aí, como a nossa comunidade, ela ainda é pequena. Todavia, é uma comunidade que até que ela é participativa, né? Porque se vocês pegarem, por exemplo, o próprio Júnior Barreiros, o Luiz Jordão também, que produz um conteúdo legal, eu acho que é o segundo maior, não sei, o Alisson, a galera que tem, vocês podem olhar que os comentários aqui dos meus vídeos, canalzinho com menos de 20 mil inscritos, são os mesmos que tem lá no Júnior Barreiros, com raras exceções, obviamente, o cara tem um público bem maior, mas a galera que comenta lá, comenta aqui, comenta no do Alisson, comenta no Danilo, comenta no Luiz, comenta, enfim, em todos os canais, né? A galera tá sempre comentando. A galera é participativa, então, assim, é uma comunidade pulsante mesmo, participativa. Todavia, eu acho uma comunidade desunida. E eu volto a dizer, a gente precisa ser unido. E eu vou explicar o porquê que a gente precisa ser unido. Nossa comunidade é pequena, que eu falo, é a comunidade entusiasta da perfumaria. Mas o Brasil é o país que mais se perfuma no mundo, é o país que mais consome perfumes no mundo. A gente consome muito perfumaria. E a gente tem que se unir por isso. Porque, infelizmente, nossa voz não é ouvida. Porque não somos nós que consumimos, é o povão mesmo. É a galera que não tá nem aí para vídeo de perfumaria. É a galera que não vem para essa comunidade. Por que vocês vivem pedindo, porque o Boticário não volta com tal perfume? O Boticário tá lançando isso, tá lançando aquilo. Você acha que o Boticário liga pra gente? Não liga, a gente é muito pequeno. Desses 100% que compram perfumes, por exemplo, no Boticário ou na Natura, essas grandes casas, no máximo 10% tá aqui no YouTube. No máximo 10% são vocês, somos nós entusiastas. No máximo. 90% é o povão que compra pra dar de presente, é o povão que compra sem nunca ter nem visto aquele perfume, é o povão que chega lá na hora, sente na hora na fitinha, gostou, não gostou, levou pra casa. Então, assim, eles não estão nem aí. Por que será que a galera pede tanto, por exemplo, volta Zad Vision, o exemplo do Boticário, e nunca voltou? Porque não vendeu pro povão. Quem gosta do Zad Vision somos nós, entusiastas. Eu sei, porque eu lembro que o que eu tenho aqui do Zad Vision eu comprei numa promoção, na época estavam praticamente entregando pela metade do preço, porque não vendia. A verdade é essa, não vendia pro povão.
O povão ia lá e queria o tradicional. O Malbec, o povo quer lá o tradicional. É aquele que eles usaram, que eles nem sabem que existiu uma reformulação, não existiu. Eles acham que tá lá exalando do mesmo jeito só porque o nariz deles se cansou. O povão não é engajado nisso aqui. O maior poderio consumista dessas grandes casas de perfumaria não são entusiastas como nós. E principalmente quando nós aqui, entusiastas, que somos aí no máximo 10% desse conglomerado, somos desunidos. Vivemos brigando uns com os outros. Qual é o youtuber aqui que tem força? O cara fala, o YouTube tal, o Boticário escuta. Escuta até aqui, ó. Até aqui. Porque no fundo mesmo ele vai escutar canais de moda, ele vai escutar empresários, donos de shoppings. Essa galera que realmente manda no povão, que realmente faz o consumidor comprar. E, infelizmente, nós ainda não temos poder, nós aqui do YouTube não temos influência, nós, vocês também, entusiastas, não temos ainda influência de mandar numa grande casa de perfumaria dessa, de chegar para dizer a gente quer isso, quer aquilo, a gente queria tal perfume, porque simplesmente eles não ligam pra gente é desunido. Nós somos uma comunidade desunida. E, infelizmente, enquanto a gente não melhorar isso, enquanto a gente não parar para se unir, enquanto a gente não falar em uma voz só, a gente não vai. Somos 10%, talvez? 10% é um mercado legal, mas é um mercado desunido, é um mercado que não pensa junto, é um mercado que vive criticando uns aos outros e que achou aí nas casas de contratipo refúgio, porque são casas mais acessíveis, mais próximas de nós, elas sim nos escutam, elas sim escutam os YouTubes, elas sim escutam vocês, porque não é que são pequenas, são grandes casas, mas comparado a essas outras, né, ainda são pequenas, ainda estão começando, engateando, comparado a uma Natura, um Boticário, né, essas grandes casas também importadas, Rabanne, enfim, Cabernet, essas grandes casas também importam. Você vê até que perfumes importados para chegar no Brasil só chega esse do povão, meu. One Million quando lança nos Estados Unidos não dá um mês tá aqui. Agora você vê grandes perfumes que são lançados lá fora, não chegam no Brasil. É uma luta para chegar, às vezes demora um ano para chegar um perfume aqui no Brasil, porque até os importadores também não se preocupam tanto com a gente, que é entusiasta, que sabe que o perfume foi lançado com um ano de antecedência. Acha que o povão sabe? Tem colegas, pessoas que eu trago aqui em casa, mostram o One Million, você acha que eles sabem a diferença do One Million Parfum pro One Million Royal, pro One Million Privé? Vocês acham que eles sabem que existe esses aí? Acha mesmo que o povão liga para isso? Para eles é tudo One Million. Eles vão sentir uma diferençazinha no cheiro, mas não vão ligar. Nunca foi esse o interesse do povão. Então, o Brasil compra muito perfume, mas infelizmente quem compra muito esses perfumes não somos nós. É um povão que não tá nem aí para nós, para nossa comunidade aqui, que é entusiasta, que é engajada na perfumaria, que quer uma perfumaria melhor, que é uma perfumaria mais barata, uma perfumaria mais rentável, uma perfumaria mais custo-benefício, né, que seja cara, mas que atenda, né, que fixe bastante, projete bastante, mas no fundo ninguém nos escuta. Nós somos uma comunidade que estamos de olhos fechados, os ouvidos da gente só escuta, a gente mesmo fala e nossa boca está tapada, porque a gente só perde tempo e ficar batendo treta aqui no YouTube com outros YouTubers. Então, resolvi fazer esse vídeo, achava que era importante, conversei muita besteira, eu sei, espero não ter ofendido ninguém, eu gosto muito da galera aqui do YouTube, espero não arrumar nenhuma treta com esse vídeo, acho que não, acho que eu fui respeitoso, mas eu vou continuar sempre mandando minha opinião, e se minha opinião for diferente dos meus colegas, me perdoem, mas é minha opinião, né? Quem tem boca fala o que quer, e eu dou a cara a tapa pra falar o que eu quero, o que eu penso, e sem ofender ninguém, sentando todo mundo. E respeitando também você que tá aí assistindo. Gostaria muito de deixar a sua opinião aqui no vídeo, seja respeitoso também, tá bom? Eu costumo curtir o comentário todo, mas não vamos ficar falando mal de ninguém, acho que a vida é assim, deixa a galera fazer o trabalho dela, deixa todo mundo trabalhar, que tem espaço pra todo mundo, deixa a galera fazer os vídeos. Se você não gosta do vídeo determinado do YouTube, é só não assistir, né? Ninguém é obrigado, se você também não gosta dos meus vídeos, é só não assistir, ninguém é obrigado a assistir, então é isso mesmo, vamos respeitar a galerinha, vamos fazer o vídeo vamos fazer os comentários de forma bem coerentes aí embaixo, tá bom? Então deixe seu comentário, sua opinião sobre esse tema, convido você que não é inscrito para se inscrever aqui no canal, não só tem vídeos assim conversando besteira não, tem muito vídeo de análise de perfumes, né, resenhas completas, tem vídeos de contrativo, vídeos de linhas completas, estou preparando alguns vídeos aí que vai chegar de linhas completas, estou tentando melhorar o canal aqui, tava um tempinho parado, espero estar atendendo vocês, o áudio tá legal aí, o vídeo, eu espero sempre estar melhorando para vocês merecem, tá bom? Vou ficando por aqui, sejam sempre bem-vindos, eu fui.